a todos, eu vim aqui falar um pouquinho sobre o Jorginho, nova contratação do Flamengo. Eu acompanhei o Jorginho por muitos anos quando jogou no Chelsea, então assim, eu consigo dizer algumas características interessantes do jogo do Jorginho. Mariana vai me fazer algumas perguntas, então vocês vão ouvir a minha opinião. Primeira pergunta, o que podemos esperar de Jorginho no Flamengo? Definitivamente um jogador super inteligente, um jogador assim de outro patamar, como a gente diz aqui no futebol brasileiro, um jogador que quando a gente só vai saber a qualidade dele quando ele estiver aqui, porque assim, o Jorginho na Europa sempre teve muita qualidade em vários times que ele jogou, no Napoli, no Chelsea e até mesmo no Arsenal, que ele nem era o titular absoluto. Assim, ele é um jogador que a gente vai ver a diferença do futebol dele comparado a outros jogadores no Brasil quando ele chegar aqui. Muitos jogadores do futebol brasileiro que jogava na Europa e a gente, vamos dizer, algumas pessoas menosprezava, vamos dizer assim, chegou aqui no Brasil, jogou tanto futebol e a gente ficou assim surpreso o quão bons jogadores esses jogadores são. E o Jorginho é mais um desses jogadores. Eu acho que assim, o Jorginho é um jogador que teve vamos dizer assim, no futebol europeu, muito sucesso, dá pra dizer, tanto na seleção italiana quanto nos seus clubes que ele jogou. Então, assim, ele não é um jogador desconhecido, um jogador que muita gente já acompanhou no futebol europeu. E assim, quando ele chegar aqui, aí a gente vai ver com qualidade o Jorginho sempre teve, tanto no futebol europeu, e agora vai demonstrar quando estiver aqui no futebol brasileiro. Segunda pergunta. Quais são as melhores e piores características de Jorginho? Pois é, vamos lá. O Jorginho é um jogador que tem muita facilidade para sair jogando, fazer a saída de bola. Ele é um jogador, por exemplo, que se o adversário pressiona ele na marcação, quando, por exemplo, um caso quando o Flamengo estiver saindo jogando, ele é um jogador que consegue sair jogando com muita tranquilidade, é um jogador que consegue, por exemplo, girar na marcação, é um jogador que consegue acelerar o passe, seja num passe longo ou num passe curto, é um jogador que sempre, ele quer sempre ter a posse da bola. Então, assim, ele não é o tipo do jogador que quando o adversário vai subir para fazer a marcação, ele vai se esconder atrás da marcação, de jeito nenhum. O Jorginho é totalmente o inverso. O Jorginho é um jogador que ele sempre dá opção para o seu companheiro dar o passe. Então, assim, ele é um jogador muito inteligente, eu volto a repetir. A gente vai ver a qualidade do Jorginho quando estiver aqui e assim, ele é muito acima da média, especialmente na questão de participar da saída de bola, na questão de ter qualidade no passe, porque assim, ele é um jogador muito superior a muitos jogadores que estão aqui no futebol brasileiro. Outra qualidade que ele tem é o controle de jogo. O Jorginho é um jogador que consegue, por exemplo, acalmar o jogo e consegue acelerar a troca de passe quando necessário. Ele é um jogador que, se o Flamengo, por exemplo, estivesse sofrendo pressão, ele é um jogador importantíssimo para ter no jogo, para ter no time, para acalmar. O adversário pressionou, o Flamengo tem a posse da bola e ele acalma, trocando passes entre os zagueiros, entre os laterais e até os companheiros de meio campo e atacantes. E assim, da mesma forma que ele é um jogador, por exemplo, que consegue acelerar rapidamente a troca de passes. Por exemplo, se o Flamengo tenta fazer uma transição ofensiva, se a bola chegar no pé do Jorginho, muito provavelmente ele tentará um passe longo para encontrar um dos atacantes do Flamengo correndo, por exemplo, na última linha de marcação do adversário. O Jorginho é um jogador, por exemplo, que se ele é muito bom com a posse da bola, ele não é um jogador dos seus pontos positivos, não dá para dizer que ele é um jogador muito bom na marcação. Ele é um jogador, por exemplo, que não tem tanta intensidade na marcação. Não significa que o Jorginho, por exemplo, não ajuda demais na marcação. Ajuda demais, especialmente na questão de antecipação. Ele tenta antecipar o passe do adversário. Só que ele, por ser um jogador... Na Europa, ele teve alguns momentos, especialmente quando ele jogou na Premier League, ele é um jogador, por exemplo, que teve mais dificuldade de duelar contra meio-campistas que fisicamente eram mais fortes. Não sei se no futebol brasileiro, contra alguns times, tende a ocorrer isso, mas contra outros times não tende a ocorrer essa questão. É que o Jorginho não é um meio-campista tão alto, então assim, ganhar duelos aéreos não vai ser, por exemplo, um dos pontos positivos ou mais fortes do Jorginho, até porque ele não é um jogador tão alto e também não é um jogador que vai muito bem nos duelos aéreos. Mas assim, o posicionamento para defender, ele é um jogador assim, como eu já falei, muito inteligente até para se posicionar, mas é um jogador que o Flamengo, por exemplo, vai ter que observar bem quem vai ter que jogar ao lado dele, especialmente dependendo de alguns tipos de partida, porque eu acho que dependendo de certos times que o Flamengo enfrentar, pode ser que o Jorginho jogue melhor ao lado de um companheiro e em outras partidas jogue melhor ao lado de outro companheiro. Terceira pergunta. Em qual função o Jorginho pode ajudar melhor o Flamengo?
Bom, eu sempre falo que o Jorginho é primeiro volante. O Jorginho é primeiro volante. No Flamengo, o primeiro volante é o Eric Pulgar, mas as características do Jorginho, primeiro volante, e do Eric Pulgar não são parecidas. Embora, sim, ele também possa jogar de segundo volante, que até é o que eu acho que vai ocorrer. O Jorginho, quando o Flamengo tiver a posse da bola, o Jorginho tende a ser o primeiro volante, como normalmente sempre aconteceu nos clubes que ele jogou. Quando o Flamengo não tiver a posse da bola, for o momento da marcação, muito provavelmente o Jorginho estará jogando ao lado do companheiro, ao lado do volante que estiver jogando ao lado dele. E aí, provavelmente seria um jogador melhor na marcação do que o Jorginho. Mas assim, quando o Flamengo fazer a saída de bola, o Jorginho com certeza vai ser o primeiro volante, se for como foi, por exemplo, em outros clubes na Europa, quando, por exemplo, ele jogou ao lado do Kanté no Chelsea, ele jogou ao lado, por exemplo, no Napoli, do Alan, que hoje joga no Botafogo. Então, assim, é um jogador que, quando o Flamengo tiver a bola, ele é que vai fazer a saída de bola. Quando o Flamengo, por exemplo, tiver fazendo a marcação, provavelmente ele estará jogando ao lado do companheiro na marcação. Quarta pergunta. Quem melhor se encaixa com o Jorginho? Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson, Alan ou Everton Araújo? Pois é, isso é uma boa pergunta. Assim, o Jorginho, seria interessante o Flamengo, por exemplo, tivesse um volante que tivesse muita intensidade na marcação. Esse é o De La Cruz. Um jogador que fosse muito bem na marcação. Esse também é o De La Cruz. Também dá para dizer que é o Eric Pulgar, o Everton Araújo. Eu não sei se o Flamengo tem um companheiro ideal para jogar ao lado do Jorginho, porque eu acho assim, o Flamengo, o jogador, por exemplo, vou dar um exemplo, um jogador que jogou no Flamengo e seria um companheiro ideal para o Jorginho era o João Gomes, que hoje joga no Wolverhampton. Por quê? Porque o João Gomes é segundo volante e é um jogador, por exemplo, que tem muita intensidade na marcação e é um jogador que consegue cobrir muito espaço de campo. Eu não sei se o Flamengo tem esse volante que cobre muito espaço de campo e um volante que, por exemplo, recupera a posse da bola a todo momento. Por exemplo, o Eric Pulgar é um jogador na marcação, é um bom marcador, só que o Eric Pulgar, na minha opinião, é um jogador melhor na saída de bola, um jogador que vai melhor quando tem a bola aos pés do que na marcação. E eu não sei se o Eric Pulgar tem tanta intensidade para cobrir tanto espaço de campo. O De La Cruz eu acho que tem, só que o De La Cruz, no caso, ele disputaria a posição com o Jorginho. Vamos ver como que vai ser quando enfrentar alguns adversários com características que jogam com linhas mais baixas. O Everton Araújo é um jogador que pode, por exemplo, ganhar muito espaço ao lado do Jorginho, jogando ao lado do Jorginho, porque ele é um jogador, por exemplo, que não precisaria fazer a saída de bola, visto que quem faria isso seria o Jorginho. E o Everton Araújo é um jogador que vai bem na marcação, então é um jogador que poderia ganhar mais espaço ainda, inclusive no time titular do Flamengo. O Alan é um jogador que tem mais as características, por exemplo, mais parecidas, eu não vou dizer parecida com a do Jorginho, mas ele já é um jogador, por exemplo, que não vai... O ponto positivo do Alan não é tanto a marcação, pelo menos não o Alan do Flamengo. Ele é um jogador que vai melhor na saída de bola, na troca de passes, e aí isso aí o Jorginho já faria no Flamengo. Então, ao lado do Gerson, o Gerson poderia jogar de segundo volante e o Jorginho de primeiro volante. E aí eu, por exemplo, só que aí, na questão da saída de bola, eu acho que o Gerson teria, por exemplo, que fazer a função que faz o Eric Pulgar quando o Flamengo faz a saída 3-1, que eu quero comentar mais à frente. Mas aí o Gerson eu acho que teria que jogar, por exemplo, fazer a função que hoje o Eric Pulgar faz normalmente jogando ao lado ou no centro ali da zaga do Flamengo na saída de bola, mas também dá para jogar juntos, como eu falei, tudo depende do adversário que o Flamengo vai enfrentar. Quinta pergunta, você acredita que Jorginho fará parte da saída de bola do Flamengo com a dupla de zaga ou ficará mais à frente na linha de volante? Então, com certeza o Jorginho tem que fazer. Sabe o 3 que o Flamengo tem quando faz a saída de bola? Que é normalmente, eu não sei se eu tô ao lado certinho aqui, mas esse aqui no caso seria o lado esquerdo, tá? Que o Léo Pereira faz a saída de bola pelo lado esquerdo, no lado direito faz a saída de bola o Léo Ortiz, normalmente é o Eric Pulgar, vamos dizer, o jogador que fica no centro com a dupla de zaga. Na minha opinião, o Jorginho tem que ser esse aqui, ó. Tem que ser esse que joga à frente. O volante que está à frente. Não o volante que vai jogar ao lado ou no centro ali da zaga, ao lado dos zagueiros do Flamengo. Por quê? Vou explicar, na minha opinião, por que o Jorginho tem que jogar mais à frente. Porque na saída de bola, o Eric pode tranquilamente fazer a saída de bola igual ele já faz ao lado do Léo Ortiz, do Léo Pereira ou do Danilo quando estiver na zaga. E o Jorginho é um jogador que, por exemplo, ele estando mais à frente, ele é um jogador, por exemplo, que dá muito possibilidade de passe. É um jogador que vai sair da marcação do adversário e vai tentar chegar mais perto dos companheiros, da opção de passe. E se a bola chegar no pé do Jorginho, o Jorginho
por ele ter muita qualidade no passe curto, ele vai trocar muitos passes ali com o Eric Pulgar, com o Léo Ortiz, com o Léo Pereira ou o Danilo, e vai fazer, por exemplo, a bola chegar rapidamente, por exemplo, aos laterais do Flamengo, ao de Arrascaeta. Então, assim, ele, por ser um jogador muito inteligente, ele vai sair da marcação e vai dar muito opção de passe para os zagueiros, para o Eric Pulgar, para os companheiros que estão jogando mais à frente. Então, assim, na minha opinião, a posição ideal para o Jorginho jogar quando o Flamengo estiver fazendo essa saída de 3+1 é ele ser o 1. Porque ele vai, com certeza, porque ele tem uma ótima movimentação, ele vai sair da marcação, vai dar opção e vai buscar fazer o Flamengo andar no campo, chegar no campo de ataque. Sexta pergunta. Se Filipe Luiz em algum momento optar por mudar de formação e jogar com uma linha de 3 zagueiros, Jorginho ainda consegue se destacar? Pergunto porque geralmente em uma linha com 3 defensores, quem faz a saída de bola são os zagueiros. Sem dúvida nenhuma, o Jorginho vai se destacar com toda certeza. Eu diria até que o Jorginho tende até melhor. Por que eu digo isso? Porque o Jorginho é um jogador, ele tem mais... os melhores pontos fortes do jogo dele é com a posse da bola. No Chelsea, ele jogou por muito tempo no Chelsea do Tuchel, o Chelsea jogando com um trio de zagueiros, e ele sendo, por exemplo, a dupla de volantes mais à frente. E aí, ao invés de fazer a saída 3-1, como eu tinha comentado do Flamengo, seria a saída 3-2, poderia ser também, no caso do Flamengo, mas o Flamengo também poderia fazer a saída 3-1. Eu só comentei a saída 3-2 porque no Chelsea, o Chelsea jogava com uma saída de 3 zagueiros, como seria o caso que você comentou, 3 zagueiros, e mais 2 volantes à frente. O Jorginho poderia jogar ele tranquilamente e jogar muito bem. Por exemplo, ele poderia ser ou o volante único ali nessa saída, mesmo sendo 3 zagueiros, e também poderia jogar ao lado de um companheiro ali, fazendo a saída de 3-2 como dupla de volantes, jogando literalmente um volante ao lado do outro. E assim, para o Jorginho seria até melhor. Por quê? Porque o Flamengo, por exemplo, teria mais um defensor. E com isso, por exemplo, o Jorginho teria menos campo para cobrir na marcação. E aí teria, por exemplo, daria bem mais liberdade para ele conseguir, por exemplo, ter mais opções na saída de bola. Porque aí, normalmente, numa saída de 3 zagueiros, mais ou menos, vamos dizer assim, os laterais se tornam alas. Mas não muda muita coisa, não. Eu diria assim, eu acho que grande muda, no caso do Flamengo, se fosse jogar com 3 zagueiros, seria na questão da marcação. Na saída de bola, eu acho que não muda muita coisa, não. Mesmo que o Flamengo faça a saída 3-1 ou saída 3-2. Na marcação muda. Por quê? Porque o Flamengo teria um defensor a mais. Então, o Jorginho teria, jogando de volante, seja de primeiro ou segundo volante, ele teria menos campo para cobrir. Com isso, por exemplo, facilitaria demais, por exemplo, para ele estar bem posicionado no campo e não ter, por exemplo, que ficar correndo para cobrir espaço, por exemplo, as costas de lateral, que aí o Flamengo teria mais um zagueiro ali, ou pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, dependendo de qual lado o Jorginho ser o volante. Então, assim, seja o volante da direita ou o volante da esquerda, ele, por exemplo, não precisaria cobrir as costas do lateral, que é o que normalmente acontece. Para o Jorginho, seria até mais interessante que o Flamengo jogasse num sistema com 3 zagueiros. Com ele tendo a posse da bola, não muda nada. Ele vai continuar sendo um jogador fundamental na troca de passes do Flamengo, fazer o Flamengo ser um time muito bom. Porque assim, que eu acho que uma coisa que eu tenho que destacar é que, por exemplo, o Flamengo hoje é um dos times que tem a melhor saída de bola do futebol brasileiro. E com o Jorginho, o Flamengo vai ser o time que terá a melhor saída de bola. Por quê? Porque o Jorginho, gente, é impressionante. Eu acho que eu já acompanho todos esses anos do Flamengo e eu não sei se algum dia eu já vi o Flamengo, por exemplo, ter um volante com as características do Jorginho. Porque o Jorginho é um jogador que sabe controlar o ritmo da partida. E eu acho que assim, pro Flamengo do Filipe Luiz, que quer ter a posse da bola, que quer, por exemplo, controlar o adversário com a posse da bola, eu acho que ele é um jogador ideal. O Jorginho tem tudo para ter muito sucesso no Flamengo. Sucesso, por exemplo, como o Alexandre tá tendo. Sucesso como o Filipe Luiz teve. Por quê? Porque esses jogadores, quando chegam no futebol brasileiro, por ter muita qualidade e serem especialmente jogadores muito inteligentes com a posse da bola, faz o Flamengo, por exemplo, ser um time outro patamar. E é isso que eu espero que o Flamengo tenha quando o Jorginho estiver jogando pelo Flamengo aqui no futebol brasileiro. Sétima pergunta e última. O torcedor rubro-negro pode criar a expectativa que o Jorginho será um diferencial? Sem dúvida nenhuma. O Jorginho tem tudo para, por exemplo, algo diferente que o Flamengo vai ter. O Flamengo tem tido isso, por exemplo, com o Alexandre, um jogador tão importante, tão impressionante, que eu sempre falo isso. O Alexandre, que chegou no Flamengo, ele é um jogador que, assim, ele parece que não joga mal. E eu acho que o Jorginho é um jogador que tende a ter, a gente ter essa sensação também, um jogador que não joga mal.
Por quê? Porque ele, assim como o Alexandro, eles são jogadores que têm uma visão de jogo muito diferente, uma qualidade tanto com a posse da bola ou até mesmo questão de posicionamento, de cobrir espaços, por exemplo, para dar opção de passe. Então, assim, o Jorginho, ele, assim como eu acho que é o Alexandre, eu acho que é o melhor exemplo. Ele é um jogador que tende a fazer o Flamengo parecer ser um time muito bom. Mas o Flamengo com o Jorginho tende a ser um time ainda melhor. E o que eu sempre digo, o Flamengo é um time, por exemplo, que quando tem esses jogadores tão inteligentes, que tem uma visão diferente, faz o Flamengo normalmente ser um time que muito superior a outros times do futebol brasileiro. E o Jorginho tende a fazer isso no Flamengo, fazer o Flamengo ser ainda melhor do que ele é. E o Jorginho tem tudo para ser um dos destaques do Flamengo, como o Alexandre é. O Alexandre não precisa fazer um monte de gol ou dar muita assistência para ser destaque no Flamengo. E o Jorginho tem tudo para ser esse jogador também. Ele não necessariamente marcar gols ou dar muitas assistências, mas ele é um jogador que quando o Flamengo estiver jogando, você vai perceber o Jorginho no campo. Você vai ver a importância que ele vai ter no time do Flamengo. Então, assim, e ainda, além de ser um jogador, por exemplo, que cobra muito bem pênalti. Então, assim, por exemplo, não sei se ele será o cobrador de pênalti do Flamengo, mas é um jogador que, pensando, por exemplo, num futuro, em questões de cobranças de pênalti, caso o Flamengo vá para algum tipo de cobrança de pênalti, ele é um jogador muito bom na cobrança de pênalti. Então, assim, ele é um jogador que tem tudo para se destacar no Flamengo e ser um dos melhores jogadores do atual elenco do Flamengo.